Boa noite, eu sou a estudante Amanda Luz, da UniRV, do campus de Lusiânia. Estou aqui no podcast Café, Prosa e Saúde, junto com meu colega João Vitor Cavalcante, também aluno do terceiro período, e a gente hoje está com a presença ilustre do nosso professor Antônio. Obrigado pelo convite, boa noite a todos. É uma honra estar participando desse podcast e poder contribuir com a parte da área médica e com as informações e atenções de saúde. Tá. Nós vamos comentar sobre o tema cuidados paliativos e o fim da vida no idoso. Começando com a primeira pergunta, senhor doutor Antônio Altino. Qual a sua experiência com lidar com idosos que frequentemente apresentam muitas doenças e fragilidades, tanto físicas quanto psicológicas, que podem acabar causando sintomas um pouco diversos, assim? O importante deixar bastante claro para o nosso público que eu sou médico de família e comunidade e essa especialização tende a voltar a um olhar clínico mais holístico com a família, né? Independente da idade, desde a parte do nascimento até a parte idosa. Como o nosso tema hoje é o cuidado, principalmente paliativo do idoso, quando se associa uma questão de parte física e mental, é onde tem a maior problemática e quando você tem ainda, com conclusão, as doenças comunitárias. Então, ou seja, um idoso, principalmente classificação acima de 70 anos, 75 anos, na nova classificação, que tem doença hipertensão, diabético, ainda vem doenças degenerativas. Fazer essa associação em a parte mental, que requer cuidados, atenção do familiar, junto com a parte física, como essas debilidades, onde tem mais limitações para fazer os hábitos mais simples, como pentear um cabelo, escovar os dentes, ou fazer caminhar na casa. Então, é um grande desafio da medicina, da família e de nós médicos, nesse cuidado paliativo. Conseguir chegar a um ponto de equilíbrio, onde a saúde mental e a parte de saúde física é o grande propósito da medicina na parte paliativa. Costuma acontecer muitas confusões entre os sintomas? Por exemplo, como eu iria... Por exemplo, pelos estudos que eu fiz sobre o assunto, pode ser muito complicado de lidar com a dor, que é um sintoma extremamente comum, né, nos cuidados paliativos, só que no idoso, por N fatores, acaba sendo muito complicado, não? Justamente foi o que você disse. Quando se fala em tratar uma característica como a dor, um sintoma, que é muito mais fácil de abordagem num jovem ou uma criança, através de um choro ou alguma manifestação. O idoso, muito pode passar despercebido. Porque até mesmo por perdas de funções de reflexo, estímulos verbais, a comunicação mais restritiva, e esses sintomas da dor passa muitas vezes percebido. O olhar, como seria o olhar clínico? Geralmente você observa que um idoso que não esboça um som, não fala que está com dor, mas ele fica um pouco quieto, ele tende a ficar retraído e pouco comunicativo. Significa algum desequilíbrio no organismo. Então a dor não vai uma classificação de escala que você tem de 0 a 10. Está com uma dor de 7, ele não vai ter essa metodologia, ele não vai conseguir fazer essa analogia de uma dor. Ele vai ficar realmente por evitar incomodar, até por fatores de medos familiares, ele fala, vou ficar quietinho que deve passar. E é muito perigoso e complicado. E a gente tem ciência que os idosos eles usam muito medicamento, certo? Sim. E como que o senhor faz esse manejo de acrescentar mais algum medicamento para tratar os sintomas como fadiga, dor, náuseas? A grande preocupação inicialmente... Sem causar o problema da polifarmácia, né? A polifarmácia, ou fazer uma automedicação, o uso racional dos medicamentos, principalmente idoso, ele não tem essa percepção limiar que um jovem tem. Porque ele imagina, esse medicamento, soma mais um, é para problema X, B, D, uma comorbidade. Então, isso pode facilitar. Pelo contrário, como você comentar no início, a polifarmácia tem várias classes de medicamentos que podem causar
o antagonismo, ou seja, uma ação diversa do outro, uma ação contrária, ele não vai ajudar a somatizar. Ele vai, infelizmente, dar reações e efeitos. Qual a melhor estratégia que deve ser feita? A família sempre vê quem está cuidando desse idoso, para que entender a narrativa de um familiar que tenha instrução de fazer esses horários determinados e medicamentos, digamos, SOS, o que é necessário. Eu tenho uma dor intensa. Quando a dipirona resolva, então vamos fazer o quê? Vamos deixar outro tipo de analgésico mais potente para que possa dar um efeito benéfico. E não fazer uso. Eu tomei muito idosos, um dipirona, um Dorflex, um Torcilax, começa a tomar vários medicamentos. Ele potencializa medicamentos de reações diversas e causa complicações, principalmente renais, que você vê a complicações cardíacas, pode mudar ritmos, até mesmo gastrointestinais. As diarreias, náuseas, como você comentou, o vômito já, então o paciente começa a ter irritações na mucosa. Então, saber lidar com o horário e essas medicações que for realmente necessário é um desafio também nós, médicos, e do cuidador que está auxiliando. Não precisa ser um estudante de medicina brincando, né? Mas uma pessoa que tenha vontade, um familiar que está ali de olhos abertos e fala, olha, se meu pai ou minha mãe precisa de cuidado, quem vai cuidar hoje? Vai ser irmão, vai ser um tio, alguém que tenha pelo menos a ciência. Também orientar o cuidador também sobre a questão da caixinha dos medicamentos, né? Fazer aqueles desenhos ilustrativos, que é muito comum também, né? Isso é fantástico. Essa tipologia, essa analogia que você traz com uma caixinha, ou até mesmo com cores, um mapinha que nós fazemos, ou desenhos do sol, de uma lua, isso ele vai fazer o quê? Uma comparação, à noite, consiga assimilar à noite com a imagem, né? Esse medicamento a cores, preta, à noite, branco de dia, amarelo do sol à tarde. Então, são cores que ele consegue assimilar melhor. E é mais fácil, porque o idoso talvez não tenha a percepção do entendimento, mas visualmente ele consegue ter essa percepção. Auxilia muito. Essa caixinha organizadora de você colocar horários, ela tem funcionalidade, é um facilitador se tem alguém que está ajudando ele, auxiliando. Sozinho o idoso acaba não tendo benefício, porque ele já tem a mesma dificuldade de entender qual é o medicamento. E uma caixinha pode ter a confusão. Esse aqui tem que tomar 2, para quê que é? Para o estômago? Para a pressão? Para diabético? Então, alguém que poderia auxiliar, isso facilita bastante. Perfeito. Comentando sobre essa questão de sempre exigir um cuidador, uma família, uma comunidade ativa, se possível, né? Também tem a questão dessa ajuda da comunidade como um todo, que convive com aquele paciente, o idoso. Como eles poderiam ajudar a monitorar sintomas um pouco mais sutis, como uma ansiedade, uma depressão, principalmente em idosos, que na nossa cultura são mais comuns de serem mais quietinhos, de ficar mais na deles. O que acontece? O grande desafio dessa terceira idade é porque eles pensam que estão inválidos e não querem ajuda, porque muitos dizem, olha, doutor, eu estou sendo um atrapalho para a família, um peso para o meu filho, para minha filha, então um medo de atrapalhar algo, né? E como pode ser o papel da comunidade associar a gente a ajudar? Essas comunidades, como, por exemplo, associações, onde tem um perfil de conhecer toda a comunidade em si, a rua, a quadra, sabe? Quem pode dar um ponto de apoio, já é uma grande importância. Os centros comunitários, associações, desde espírita religiosa, a igreja católica, a igreja evangélica, qualquer repartição religiosa. Por quê? É onde esse público participam e tem ali o conhecimento. Eu conheço o seu fulano da esquina, então podemos prestar assistência. Como seria essa assistência? Tem grupos de pessoas que fazem ação, né, sociais. Ele poderia visitar, hoje vou na casa do seu João, do seu Antônio e do seu José, é a mesma rua. Vamos verificar como está o ambiente dele primeiramente. Se o José está sozinho, por quê? Eu moro com a minha filha, trabalho o dia todo. Então, podemos fazer uma atividade com o senhor. Na nossa comunidade, tem grupo de xadrez, tem dominó. E tentar socializar e integrar esse idoso, até mesmo, como você disse, o sintoma de ansiedade, pode levar por depressão, algum transtorno de equilíbrio mental. E são facilitadores. Outra alternativa também, temos grupos de dança, tem hoje centros sociais, culturais, que você tem artesanatos, né? Tem ginástica laborativa,
que eu consigo integrar e socializar esse idoso. Isso diminui bastante os sintomas, não só a ansiedade, como qualquer outro transtorno de equilíbrio mental. E isso faz o papel de importância. Uma universidade, igual no RV, que tem hoje estudantes envolvidos com grupos de extensão, projetos que nós temos ali praticamente em lar de idosos, que você faz o trabalho de busca ativa, de conhecimento, entender não só as doenças comunitárias, como também fazer o trabalho de promoção, que é aquela prevenção da saúde, o paliativo, ou seja, viver bem cuidando do outro. Então, é um trabalho muito importante. E outros trabalhos também que você pode inserir aos grupos governamentais, que tem contrapartida. Olha, eu não consigo injetar um dinheiro, mas eu posso criar uma quadra de esporte na sua rua, onde tem a academia ao ar livre. Aí eu posso trazer um profissional para fazer atividade laborativa duas por semana. Então, são atividades com a comunidade, com as pessoas que estão envolvidas, comércio, sociedade educativa, isso tudo vai facilitar a saúde do idoso como um todo. E a questão dos terapeutas ocupacionais ou, no geral, idosos na nossa comunidade não costumam ter muita aderência à terapia, né, psicológica. Por falta de conhecimento. Justamente, a grande problemática hoje é a falta de cultura. Essa cultural, não dele não ter conhecimento de escrita, leitura, assim, mas é cultural. Você vê como um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, né? São profissionais de grande importância, uma reabilitação, um fisioatra que pode ajudar aquele idoso que teve praticamente, vamos supor, um AVC, veio de um quadro AVC, está tendo uma marcha com dificuldade, limitações de passos, e esse profissional poderia ajudar a reabilitação. Mas o que falta? Nós mesmos, vocês, futuros médicos, podem hoje incluir junto às condutas terapêuticas um profissional que está ligado, terapia ocupacional, um fisioterapeuta. Então, eu posso socializar esse paciente e fornecer um serviço barato e prático e muito útil, porque essa fisioterapia, ao mesmo tempo, faz um trabalho de reabilitação e monitora a convivência desse paciente que pode ter outro perfil, que muitas vezes nós médicos, não por não ter o tempo, o paciente por ter ali a consulta de 25 minutos, meia hora, talvez não seja o tempo ideal. Esse fisioterapeuta que passa 45 minutos, uma atividade de sessões, ou um terapeuta ocupacional, o paciente vira um ciclo de amizade. Ali começa a contar coisas que podem estar faltando na consulta médica. Então, isso soma muito, mas é uma questão cultural. Se você começar a introduzir e falar, olha, seu João, é importante você fazer fisioterapia porque vai ajudar ao seu ter fortalecimento. Aquela perna que estava mancando vai ter um passo mais, vai ter equilíbrio na marcha, vai evitar que só tenha quedas. Então tem que mostrar qual é a importância também desse profissional. Senão ele fala, desacreditado. Fala, nunca fiz, por que eu fazer agora? E tem que pagar, não vou querer também. A espiritualidade também, né, que ajuda Sim. muito na questão psicológica. A fé. A gente vê que muitos idosos também se encontram em centros de espiritualidade, né, qualquer uma que seja. Num geral, costuma ajudar essa socialização, como o senhor comentou. Eu concordo, eu acho muito importante porque uma crença, uma fé, demonstra um ato, né? Principalmente você ter aquela parte de equilíbrio da alma e do corpo. Então, ele crê em algo e você vê grupos de pessoas, qualquer tipo de religiosidade, você fala, olha, eu consigo não é vender uma imagem falsa, pelo contrário, mostrar, seu José, seu João, nós estamos aqui para fazer o bem. Qual é o bem? Ver o senhor bem. Então, se o senhor está bem, nós estamos bem também. E a parte espiritual tem sido um grande carro-chefe para a terceira idade, porque são pessoas que têm grupos, têm associações, lideranças que ajudam muito. E são facilidade, porque tem grupos em toda parte da cidade. Sim. Não, qualquer parte do Brasil hoje você vai ter um grupo, um espírita, tem um grupo religioso, católico, tem um evangélico, tem várias denominações que têm trabalhos sociais e muito bons. E sobre como garantir que o idoso que tem medo de perder a sua autonomia, ele continue participando das suas decisões para o seu cuidado. Então, se ele tem preferência por alguma prática de lazer, como você estava falando, para tentar integrar a socialização dele com a comunidade, como que a gente pode garantir que esse idoso não tenha essa perca dessa autonomia? O grande medo do idoso é ele ficar dependente de alguém. Quando você fala autonomia, significa
eu ainda consigo fazer qualquer atividade, qualquer ato, sem interferência ou ajuda de alguém, ou auxílio. Como eu comecei no início, a invalidez, ou a incapacidade que muitos acham que, olha, estou incapacitado. Então, a autonomia é demonstrar cada dia com um trabalho de reciclagem. É um trabalho formiguinha. Olha, seu João, o senhor teve dificuldade ontem de entender um simples ato de ir até a Manotec e pagar uma conta de luz. Qual foi a dificuldade? Então, vamos rever aqui a história do senhor, para poder sempre fazer aquele teste de rever a parte memorial. Como que está o senhor? O que aconteceu com o senhor? Olha, eu ia para um caminho, mas no momento eu esqueci. Fazer aquele feedback, retornar. Atividades mínimas. O senhor conseguiu hoje escovar os dentes? Não, que hora que é agora? Então tem que praticar testes ao mesmo tempo. Ver se tem as condições cognitivas preservadas, para até mesmo ter autonomia. Porque às vezes você pode, por mais que tentamos dar autonomia, deixar esse paciente com autonomia, mas ele não está correspondendo. Então eu preciso também entender o mínimo necessário. Qual seria o mínimo necessário? Seu João, que dia que é hoje? Hoje é 11. De que mês? Novembro. Nós estamos onde agora? Estou em tal lugar. Se ele consegue responder essas perguntas facilmente, ele tem a percepção, já dá uma autonomia. Mas se ele tem dificuldade de responder, eu não consigo inseri-lo ou ser um facilitador que pode causar um grande transtorno. Não somente para nós, profissionais de saúde, para toda a família. Também tem a questão que em muitas famílias, o senhor, imagino que o senhor deve ver, né? Sobre a inversão de papéis, porque vai chegando uma certa idade onde os filhos estão querendo também, né, uma cultura de invalidar os idosos e cuidar dos pais como se agora fossem pais deles, né? Então, um adulto ali nos seus 40 e poucos anos querendo cuidar de um idoso de 80 e poucos anos como se fosse uma criança, né? As inversões de valores e o despreparo, porque muitos filhos, familiares não têm um preparo, né? Hoje tem vários cursos de cuidadores de idosos que dão uma proporção e uma naturalidade de entender como seria a sistemática de uma família, que tem um membro com a idade avançada que você requer esses cuidados. O que ele vai fazer um filho que tem 40 anos? Olha, meu pai cuidou até da minha pessoa como se fosse rédea curta. Pai, não faça aquilo que você vai quebrar os ossos, vai cair, machucar. Começa a restringir. Aí onde o idoso começa a falar assim, poxa, peraí, até ontem eu cuidava dele. E agora ele está me proibindo de fazer o simples fato de ir até o portão para pegar um ar. Então essa inversão de valores e essa invasão de privacidade faz com que muitos idosos acometem adoecimentos na parte psicológica. Por quê? Ele fala, eu não estou servindo para nada. Então precisa, primeiramente, entender o familiar que vai proporcionar essa ajuda. Então, é uma questão muito de entender todos os membros da família devem participar. Não é deixar para uma só pessoa, para não ter sobrecarregado, porque começa a achar que pode ser um encosto num grande linguajar. Esse é o desafio que nós vemos no consultório. O familiar chega até com o seu idoso, um familiar de 80 anos, um pai ou uma mãe, e a moça tem 40 anos. Fala, meu pai, ele não obedece. Como se fosse filho. Ele não quer fazer. Mas você entendeu como teu pai está hoje? Você conversou com ele, perguntou o que está acontecendo com ele? Fica mais impositivo que entendimento. Acaba gerando muita intriga também. Né? Conflito de interesse e intrigas. Que causa resistência do idoso até a seguir as orientações dos próprios cuidadores, né? É porque o cuidador, o que ele faz hoje? Ele vai até você, ele está cuidando do seu pai, mas começa a criar um ciclo de amizade. Ele não quer desconforto, não quer problema com o idoso que está sendo cuidado. Então ele acaba agradando a pessoa. Olha, seu João, não quer sentar, hoje não precisa sentar. Deite. Amanhã você senta. E o idoso sente-se confortável. Senta como, olha, eu estou dando no comando das ações. E é um grande perigo que pode prejudicar. Você não tomou medicamento hoje porque não está com vontade, estou bom a pressão. Mas se o uso é contínuo todo dia, não posso parar aquele dia. Se eu faltar um dia, pode causar problema no futuro. Então, esse benefício de achar que está ajudando um idoso para ter um lar harmoniosamente, pode ter um conflito e um problema maior. Então, deve sempre estar fazendo social, porém, a saúde
e o cuidado paliativo sem interferências emotivas. E como lidar com o fato, tipo, de alguns idosos, eles preferirem que os médicos ou os familiares tomem as suas decisões quando eles estão ou entrando em fase já de cuidado paliativo, ou quando eles estão já bem debilitados, não em cuidado paliativo, mas por falta de confiança. É uma decisão meio complicada, porque quando você gera um diagnóstico que você tem um transtorno futuro, que isso pode invalidar uma projeção de vida. Você vê a pirâmide etária hoje, faixa, temos muitos idosos, porém a idade começa já a perder-se. Não tem idosos, você é a faixa etária de 80, 90 anos. Mas cresceu bastante. Mas o cuidado diminuiu. E tomar decisão nessa faixa etária, onde tem pessoas que têm várias comorbidades, como você no início comentaram, mudanças de hábitos alimentares, perdas, né, nutricionais, e tomar decisões de pessoas como nós, você mesmo diz, médico e membro da família, esse contexto precisa ser bem planejado. O médico, família e comunidade tem um planejamento, que é o método clínico centrado na pessoa, ou o CIF, que é o sentimento, uma ideia da função e expectativa de vida. Então eu preciso ter esse fechamento de um ponto de equilíbrio, ambos possam chegar a um limiar de denominador comum. Olha, mas o seu pai precisa tomar essa tratativa e você, o que vão pensar futuro? Você está preparado se caso não der certo? E amanhã nós fechamos em conjunto, porque o seu João, lembra o seu João, teu pai, tem 85 anos, ele tem Alzheimer, ele não está tendo as funções cognitivas, ele tem perda cada dia que passa, ele não vai conseguir lembrar ainda menos, por mais que você tenha estímulos para ele fazer ali a memória, ele vai perdendo com o tempo. E agora? Você vai estar preparado para acompanhar essa perda? Porque tomar decisões, porque sempre ele subside no médico, por quê? Detenha conhecimento e a cuidar da saúde. Mas eu preciso também deixar as responsabilidades familiares. E informar sempre a verdade, ser empático ao paciente e familiar. Falar assim, João, faremos o melhor para o senhor. O senhor está entendendo? Não entendi muito bem, mas o que o senhor entendeu? Que é o melhor para a minha saúde. É justamente. Por mais que entenda poucas palavras, mas que seja sempre informado. Ele não pode ter compreensão do fato naquele momento, mas um familiar tem que estar ciente. Que, olha, os cuidados podem estar hoje muito bom, dando certo, amanhã pode ser desastroso. Você está preparado para recomeçar? Que é um ciclo. Então, a informação sempre real. É essa grande questão que deve ser feito o entendimento. É o método clínico planejamento. Sem planejamento. E a longo tempo, não. Vamos planejar agora por um mês. Passou esse mês, viu que deu certo, os pontos positivos, fator positivo, negativo. Olha, observamos que não deu certo caminhar pela manhã, quem não acorda. Então, vamos mudar à tarde. Tem o sol. Claro que é mais agradável. Então, fazer estratégia junto com a família. Para não pegar em si a responsabilidade somente o médico. Mas na nossa cultura aqui não é muito comum nós buscarmos o atendimento clínico, né, os hospitais, por planejamento, por exemplo, antecipatório. Como fazer com que um paciente sinta essa vontade, né, de participar de um tratamento futuro para lidar com um problema ou alguma coisa que vai piorando com o tempo, principalmente com ele já sabendo que muitas das vezes não vai ser algo curativo e mais... A medicina, a gente tem sempre a medicina alternativa, né? Que é você curar, evitar uma dor de cabeça. Então, o que eu posso curar? Vou fazer o que evite ter uma dor de cabeça. Qual que são gargalos? Tem um estresse? Então, vou evitar que tenha estresse. Tem exposição solar? Então, vou evitar a exposição solar. Uma falta de nutriente? Então, são fatores alternativos. A curativa, o que seria? Como você mesmo disse. Dor de cabeça, vou tratar com quem? Um analgésico antitérmico, dipirona. Passou? Arrasou, acabou. Se caso tiver, de horário, você toma em outro. Esse paciente que não tem culturalmente, como você bem disse, não tem um preparo, eu preciso fazer a saúde, planejamento familiar. Antes de tratar esse idoso, eu vou chamar os membros da família, vamos fazer uma multifatorial, vários profissionais. Olha, eu vou ter um psicólogo para acompanhar. O que você precisa entender primeiramente? Vocês estão preparados para que cada dia alguém vai acompanhar seu pai?
que culturalmente não temos esse acompanhamento, não temos essa cultura. Você está ciente que tem que levar alguém na fisioterapia 2 vezes por semana? Quem vai levar? Eu não posso. Caso você não possa, vai contribuir de que forma? Eu vou pagar para alguém cuidar. Então, esse planejamento, eu preciso, todos os membros, conversar com ele como que é o quadro atual do pai. Se o João tem esse quadro de Alzheimer, então precisamos ter estratégia. Qual a estratégia? Fazer a terapia ocupacional. Eu vou fazer atividades que vão ativar a parte memorial. Olha, eu tenho uma parte motora, tem um fisioterapeuta, mas eu não posso levá-lo. Eu vou pagar para alguém levar esse momento. Então, essa é uma estratégia de planejamento. Porque sabemos que não há culturalmente essa ideologia aplicada. Mas quando você planeja e informa que o bem-estar no final vai ser melhor do que você pagar um cuidador que você pode não estar entendendo, e não é que não cuide bem, não é isso. Você não está acompanhando o desenvolvimento do teu pai. Se tem uma evolução ou não. Então é importante que você tenha acompanhamento, porque se acontecer algo, fala, poxa, poderia ter feito. Não fez. Porque aí o peso, a consciência, o desequilíbrio, são fases que podem causar, além do conflito, a outros transtornos também familiares, que é muito ruim também para o idoso. Que quem é o centro das atenções é o cuidado paliativo desse idoso. Bom, e a questão da experiência sobre idosos que preferem passar pelos cuidados paliativos em casa, em vez do hospital, né? O local da escolha da morte, né? A escolha do local da morte. Por quê? Qual a conotação de hospital? Que está doente, não estou bem, preciso passar uma fase e voltar. A casa é o aconchego, é um lugar de segurança e confiança. É onde eu conheço todos os cômodos, eu sei onde é o banheiro, eu sei onde é a sala, eu posso, qualquer lugar que não tem restrição. No hospital não existe isso aí. Por mais que na enfermaria tenha um banheiro, que ele é comum a todos os pacientes que estão alojados naquela enfermaria, se tem enfermaria para 4 pacientes, os 4 poderão usar o banheiro. Não há restrição de um ou outro. Na sua casa, a primeira coisa você faz e vai o que quiser. Primeira parte, essa escolha de ter um cuidado em casa, vem a mesma palavra, facilitador. Até mesmo evite que a propagação da doença, porque no hospital eu tenho um paliativo que tem um paciente que pode ter uma ferida aberta, que toma poucos, tem um paciente que ele é canceroso, tem um paciente que é alcoólatra, Alzheimer. Então, seriam multifatoriais, várias doenças que têm um ciclo de contaminação. Por mais que haja um controle de infecção hospitalar, tem uma comissão que faz esse controle, entenda-se que em casa é um ambiente muito mais adequado, é um ambiente amorosamente mais quieto, porque no hospital a dinâmica é muito grande. Esse idoso pode estar próximo de uma enfermaria psiquiátrica. Ele vai ver gritos e vai achar estranho. Por mais que nós sabemos que o esquizofrênico pode ter surtos, ele vai falar assim, tem algo errado. Se alguém está batendo nesse paciente, pode ser o próximo. Então, isso pode prejudicar o tratamento paliativo. E em casa, volto a dizer, o porto seguro. Mas até quando? Ele tem que ter condições mínimas de entendimento. E não é tão fácil também. As armadilhas em casa, as crianças acabam de ser maiores do que no hospital. No hospital, uma equipe preparada para poder fazer o cuidado. Na sua casa, tem que fazer um manejo mínimo de cuidados. E as pessoas, às vezes, não estão habilitadas, né? E vem crescendo uma prática também que pode ser bem adaptada para esses casos, que é a telemedicina, né? Que o paciente, por exemplo, em cuidados paliativos dentro da sua casa, se estiver sofrendo tem uma consulta marcada e ele quer continuar ainda dentro da sua casa, tem essa opção da telemedicina, como o senhor consegue integrar, conversar com o paciente dentro do seu próprio consultório e abordar essa metodologia de tratamento? A telemedicina é esse mecanismo que a medicina nos proporciona, né? E as universidades também tem vários programas hoje de você conseguir falar com os especialistas uma facilidade maior do que você agendar uma consulta daqui 2, 3, 4 meses, o tempo então é mais viável você ter a telemedicina. Apesar que não é uma consulta que não é que se perde o padrão de qualidade, mas se perde o viés do exame físico, né? Mas é um facilitador que também ela pode proporcionar o quê? Uma bússola, um guia, para você ter continuidade de segmento e tratamento. No idoso paliativo, ele está na sua casa, foi para casa de alguém,
alguém por naquele momento não levá-lo. Acessou o computador, o próprio celular, no aplicativo, minha consulta agora com o endócrino. Senhor João, a medicação da insulina, está tomando? Ô, doutor Antônio, todo dia pela manhã, que jeito? Me mostra, por favor. Aquela conversa mais um bate-papo, né? Que ele vai sentir mais tranquilo. Um cafezinho. O senhor Antônio, doutor, eu estou tranquilo. Já tomei insulina, estou caminhando. Agora uma coisa mecânica consultório. Ô, senhor João, tudo bom? Ô, doutor, tudo bem? Então, essa facilidade no ambiente. Para o outro mecanismo também, o acesso. O colega que está hoje na telemedicina, ele tem ali cadastrado, tem um tempo previsto, e por mais que é direcionado, você perde um pouco, não é a qualidade, mas alguns pontos que podem desvirtuar uma consulta. Ele vai perguntar, que deve ver o futebol com a insulina? Não tem nada a ver. Aí começa a dar valor e intenção para coisas supérfluas, e a consulta mesmo dura 5 minutos no consultório. Então o senhor quer renovar a receita? Por ter perguntado, alimentação, como está a atividade física? Perde um pouco o foco. Perde o foco. E a telemedicina é muito mais focal, né? Ela tem essa facilidade também. Falando sobre uma dificuldade que o senhor citou da telemedicina, que seria a falta, né? A perda do exame físico. Essa visão, de fato, inteira do paciente, né? E do físico dele. Algo que poderia ajudar, eu imagino, seria o uso, né? A importância da equipe multiprofissional. Então, por exemplo, uma ACS poderia complementar essa telemedicina visitando frequentemente o idoso, né? Justamente. Essa equipe multifatorial que você tem ali, o nutricionista, o farmacêutico, o psicólogo, o fisioterapeuta, o enfermeiro, né? A ACS, esse trabalho faria um trabalho de busca de algumas informações que naquele momento, por uma consulta, por mais que foi direcionada, complementaria. Olha, doutor Antônio, eu estive na casa do senhor João hoje, percebi que a lesão do pé dele por causa de ser diabético está melhor. Não há odor, não tem pontos necróticos, então tem ali sensibilidade. Então percebo que está tranquilo. Ele não precisa estar caminhando até a unidade de saúde para consultar. A telemedicina vai facilitar. Então isso é um facilitador também. Mas para que funcione, tudo é o planejamento. Uma equipe precisa dar uma fidedignidade nas informações, passar ao médico, à médica, olha, aconteceu dessa forma. O ACS deve ter o pontuário dela de informações de busca, ver quem está dando ali apoio, rede de apoio. Será que não tiver esse profissional habilitado? Quem pode ajudar? Olha, a cuidadora, ela tem 50 anos e não tem estudo. Aí como que essa pessoa vai conseguir cuidar? Porque até então a profissão de educadoras ou cuidador de idoso, ela é recente. Tinha muitos profissionais, né, autônomos fazendo cuidados, que era antes, com todo respeito, secretária do lar ou empregada doméstica, porque da família há muito tempo passou a ser cuidadora. Não, hoje existem escolas de cuidadoras de idosos que estão ensinando como lidar com o dia a dia desse idoso. Então, esse profissional, junto com essas cuidadoras habilitadas, são grandes assim, ajudantes, auxílios para a conduta médica. Que você tira aquele paradigma, não precisa só consulta clínica física. Então, eu tenho uma informação de alguém que faz parte da equipe, me dá mais fidelidade ao meu tratamento, e adesão também. E com toda a sua experiência, professor, sobre essa terapia de reminiscência e também a reabilitação paliativa, qual é o impacto que isso traz para a vida do idoso, para a qualidade de vida dele? O impacto, você vê, não é só qualidade de vida, sempre se vê em projeção. Se o idoso tem 75, uma doença que traga perdas, né, projeções ruins, ou um câncer do invasivo, eu consigo reabilitar, projetar 6 meses mais com qualidade de vida, são 6 meses que ele vai poder fazer algo que talvez não fez a vida toda. Com certeza. Isso vai mudar o estado de humor, o equilíbrio. E fazer algo remanescente, você ter esse cuidado, essa visão holística de você ter um olhar mais crítico, conseguir essa abordagem, a inclusão de uma reabilitação eficaz, tem resultado. Agora, fazer algo remanescente, vamos fazer algo, vamos tentar resgatar o que foi perdido, mas desordenado, pode ainda piorar o quadro.
Então, sempre os critérios, eu tenho que eleger critérios maiores, critérios menores. São fatores melhores ou piores. Então, eu preciso ter esse cuidado. Só para deixar claro para a comunidade, a terapia de reminiscência seria usar de memórias e eventos queridos pelo idoso, junto com um grupo ou individual, para ajudar tanto na adesão quanto na facilidade do tratamento, né? Aqueles momentos sentimentais. Mas a adesão hoje é muito pequena. Infelizmente, não é algo novo. É algo antigo, porém, aquela mesma dinâmica nossa, culturalmente não é praticado. Culturalmente. As medicinas faculdades hoje, já tem os cuidados paliativos, nas medicinas, a partibilidade mais paliativa, ele consegue resgatar e introduzir essa abordagem, memória. Mas resgatar algo não é fácil. Não é um trabalho formiguinho, não é impossível, mas precisa de dedicação. Realmente. Sobre a comunicação, né? Uma parte extremamente importante dos cuidados paliativos seria a questão da comunicação das más notícias e do prognóstico, né? De como a doença vai continuar e evoluir para o idoso e para os familiares. Como o senhor consegue fazer isso de uma forma clara e realmente eficaz? Porque não adianta, né? A comunicação má notícia, primeiramente, tem que ser verdadeiro. Eu não tenho que enganar o paciente e nem o familiar. Por mais que o entendimento não é tão claro, mas eu preciso saber o que está acontecendo com eles. Tenho que respeitar também a questão de autonomia da família, né? Mas o paciente, ele tem o direito de saber a verdade. A empatia. Olha, o câncer do seu João é fase terminal. O que nós iremos fazer paliativo? Cuidado até chegar ao fim da vida. Mas eu não posso enganar o paciente e mentir para ele. Então, essa comunicação, essa notícia não é agradável, mas tem que ser realístico dela. Quanto mais real possível e sincero. E não dar rodeios. Ser claro, não trazer uma bomba de um câncer invasivo a um câncer de pâncreas. Você tem pouco tempo de vida. Vou morrer amanhã. Não é bem assim. Dentro da medicina, o que pode ser feito, que cuidados para tentar prevenir e evitar que venha a morte o mais rápido possível, vão fazer. Mas o senhor está ciente que é algo que não tem um bom prognóstico. Ele não tem uma cura ainda definitiva. Existem tratamentos que vão poder auxiliar. Isso pode prolongar a vida, como não. Então, o paciente tem como saber disso. Não é uma boa notícia? Não é boa notícia. Independente de qual seja as doenças, as más notícias. Mas a verdade e a clareza tem que ser feita. E não tem como você dar um tempo determinado. Então, câncer vai morrer daqui a um mês. Aí o paciente passa 3 anos, 4 meses, e fala, doutor Antônio, o senhor disse que é 3 meses que eu ia morrer. Já tem 3 anos, viu? Eu estou bem. Vou ver mais que o senhor. Né? Então, ter muito cuidado. Fala, olha, vamos fazer evoluções, fazer avaliações, fazer exames e vamos acompanhar o senhor. O tratamento hoje é paliativo, cuidados. Agora, pode ter uma melhora, talvez não tão significativa, mas qualquer melhora, mas o senhor sabe que o resultado não é o melhor possível. Vamos fazer o melhor para que o senhor se sinta bem e ter prazer na vida. Ah, mas estou com uma doença, como tem prazer na morte? Não estou dizendo que tem prazer na morte. Eu vou cuidar do senhor para que o senhor tenha menos o quê? Dores, efeitos colaterais, reações diversas, tristeza, que ele possa perder o amor da vida dele. Fala, eu perdi amor para a vida, então se eu morrer amanhã vai acabar o problema. Então eu tenho que deixar bem claro para o paciente. Professor, só para concluir, eu queria saber sobre as barreiras institucionais e sociais também, culturais, sobre começar a implantar o cuidado paliativo na UTI. Porque a gente sabe que a gente tem essa cultura hoje em dia de usar todos os métodos tecnológicos, mesmo o paciente tendo um grande sofrimento, a gente tenta ficar prolongando esse sofrimento do paciente. Como é a conversa nos bastidores entre vocês, a equipe médica, e também a dificuldade de implantar institucionalmente esses cuidados paliativos? A grande problema que barra primeiro é a parte institucional. Você chegar ali a leis que amparam, né, sobre o caso de você dar o direito ou não da vida desse paciente, prolongar ou não. É uma grande barreira. O outro é os termos de esclarecimento, que muitos familiares não permitem e não assinam. Falando, vou assinar que
ele não vai dar, não tem resposta, melhora, então desliga o aparelho, como o pessoal usa o termo muito, né, claro ali, desliga e mais assim, vulgar. Pode parar com a aparelhagem, não tem mais resposta. Terceiro, a equipe médica, nós médicos, qual é o grande contexto num round de você conversar ali sobre um dia de uma UTI? Como estão os parâmetros avaliativos? Esse paciente, resposta em parte néfrica, parte rim, está indo bem? Olha, a função ainda não é que é preservada, mas se mantém. A cardiológica, o aparelho faz a maior resposta do que o próprio coração? Então, os parâmetros avaliativos precisam ser muito bem avaliados e analisados por toda a equipe competente, do nefro, do cardiologista, do endócrino, do neuro, para que possamos, num contexto, chegar e falar, olha, realmente esse paciente não responde. Mas esse critério familiar e médico, eu imagino que não vai ser tão fácil. Você vê no dia a dia a não aceitação. Então, a não aceitação, e isso somente que se fala, se gasta muito também. Você está prolongando o sofrimento. A gente sempre fala assim, ó, está prolongando o sofrimento de alguém. Aí você quer colocar, você transfigura o lugar da pessoa. Se eu fosse o familiar dessa pessoa, como seria agora? Se fosse a minha mãe, vou mandar desligar o aparelho? Se fosse meu filho. Então, existe a questão emocional, a questão cultural, a parte ética legal. Mas sempre a preservação da vida, equiparamos que dá propriedade de favorável. O rim ainda faz a filtração. Opa, eu posso manter. O coração, por mais que é fraco, bombeia ainda. O pulmão não tem resposta. Então, você vê que há sinais vitais. Quando os sinais vitais não são contínuos, aí começa a pensar em passar para familiar. Não há resposta do tratamento. Não há resposta. Por mais que é um coma induzido, eu vou começar a fazer o desmame, que ele não está respondendo. Então, eu não posso prorrogar o sofrimento. Vou deixar o paciente 5 meses, 1 ano na UTI. É desumano. Né? É desumano. Porque você perde o maior sofrimento, não é aquele paciente que está ali na UTI, está sedado. É o familiar, que tem uma expectativa que vai ter melhoras. O luto antecipatório. Antecipatório e não, justamente, e não tem resultado. Todo dia você chegando assim, você acorda e fala, eu vou ver amanhã o meu irmão. Será que ele já está morto? Ele está vivo, ninguém respondeu nada. E as informações nossas também para o familiar. Não é que chega de uma forma mais clara, chega muito resumida. Olha, mantém estável o quadro, estamos mandando medicação e fazendo avaliações. Para a pessoa que não é médico, você vai entender. Tá bom? Tá ruim? As informações não são tão claras. Também há uma questão legal, né, que é uma questão ética, que não deve, você vai passar uma informação para uma pessoa que não tem conhecimento. Então, eu preciso eleger uma familiar que tenha um conhecimento mínimo para entender toda a dinâmica da UTI. O custo elevado. E para o Estado. Você vê que os hospitais hoje têm poucos, a porcentagem. Aí vamos imaginar 500 leitos, eu tenho 20 de UTI. A proporção é muito pequena. Porque o cuidado é muito caro. Manter um profissional é muito caro, um plantonista. Então, é muito difícil. A equipe tem que ser bem preparada, em lugares isolados. Ok. Gostaria de agradecer muito pela sua presença aqui e por um tema tão importante e delicado, né, de se tratar. É realmente extremamente importante, tanto que tem sido mais implementado, né, nas formações médicas. E é isso. Gostaria muito de agradecer novamente. Eu estou grato pela oportunidade de trazer um pouco mais sobre o cuidado paliativo. Como vocês disseram, implantando na faculdade, nos cursos, esse melhor cuidado me dá uma visão futurística. Eu vou ter uma visão melhor, porque eu sempre comento com os pacientes, nós iremos passar para essa idade também. Ninguém vai deixar de passar para a idade do idoso. Então, vamos passar para esse ciclo da vida. Entender essas fases do ciclo de vida, fazendo cuidado com que a promoção de saúde, com a equipe envolvendo profissionais de todas as áreas e uma boa abordagem, isso vai facilitar ter uma vida mais humanizada, ou seja, respeitando a vida e o valor. O ciclo nascer, crescer e morrer com qualidade. Tem uma doença, uma enfermidade, ser tratável ou não, dá uma qualidade de vida. Fico disposto à disposição de vocês também. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, e tenho certeza que essa prosa, né, o Café com Prosa de Saúde, ela vai sempre fazendo crescente com temas que são temas reais, que a população, a sociedade requer
entendimento. Eu tenho certeza que esse podcast, quando as pessoas começaram a assistir, falaram, opa, abriu um leque. Que tinha dúvidas, as informações chegaram mais claras. Saber onde procurar. Muito obrigado, tenha uma boa noite a vocês todos. Boa Obrigado, noite. senhor.